Clube do Enem te ensina média, moda e mediana. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se derrubar, é pênalti, deixa pra mim que eu vou te ensinar. Se aparecer na tua prova a palavra média, fique sabendo que isso é sinônimo de média aritmética. Há várias médias em matemática, mas sem dúvida a mais importante, a mais comum, é a aritmética. Para calcular uma média aritmética de um conjunto de números, basta somar todos eles e dividir por quantos esses números são. Vamos a um exemplo, fica bem fácil. Dá uma olhada. Se eu partir desse conjunto de 10 números e quiser saber a média aritmética deles, ou simplesmente média, basta somar os 10 números, nesse caso o resultado é 50, e dividir por 10. Consequentemente, a média é 5. Aproveitando o conjunto de números para já falar na segunda medida de tendência central importante, a moda. Traz do mundo real o conceito de moda, do teu dia a dia. Moda, o que está na moda, é aquilo que as pessoas estão usando com maior frequência, aquilo que a gente tem visto em termos de roupas, em termos de cortes de cabelo. O que está na moda numa distribuição como essa é o número que aparece mais vezes. Se nós observarmos com carinho, nós vamos perceber que o número 7 aparece 3 vezes e ninguém aparece mais que ele. Portanto, é o número que está na moda, é a moda dessa distribuição. A terceira medida de tendência central que nos interessa hoje é a mediana, mas para falar nela a gente precisa estabelecer dois casos paralelos. O primeiro deles, uma distribuição com um número ímpar de termos. Dá uma olhada, se eu tiver 5 termos, por exemplo, na minha distribuição, eu vou primeiro ordenar a minha lista. Essa é a etapa mais importante de quem quer determinar o valor da mediana. Coloque a lista em ordem crescente. Na hipótese do número de termos ser ímpar, a mediana será representada pelo termo central e, portanto, na nossa distribuição de exemplo, a mediana vale 6. Na hipótese, porém, de nós termos um número par de elementos na nossa distribuição, conforme nós temos aqui 6 termos, nós começaremos de novo ordenando a nossa lista e, dessa vez, vamos observar que nós temos 2 termos centrais e não apenas 1. Se temos 2 termos centrais, a mediana será calculada a partir da média aritmética dos 2 centrais. Dá uma olhada. Nesse caso, como 5 e 6 são os meus termos centrais, a mediana vai ser 5 mais 6 sobre 2, 11,5 ou 5,5. Não esquece, tem diferença, portanto, quando o número de termos é ímpar e quando o número de termos é par. Para a gente expandir um pouquinho o conceito de média que eu apresentei para vocês no início dessa aula, eu vou partir de um novo exemplo. Imaginem vocês que um professor atribuiu nota 6 a 4 dos seus alunos, nota 8 a 5 alunos e nota 9 a apenas um aluno ao corrigir uma prova. Esse professor quer calcular a média das notas dos alunos da turma. Muita gente aqui se precipitaria e diria que a média é igual à soma das 3 notas, 6 mais 8 mais 9, dividida por 3. Isso não é verdade, são 10 notas no total. Cada nota é importante na hora de calcular a média. E, portanto, essa seria a estrutura que vocês colocariam em prática numa situação como essa. É claro que se forem muitas as observações, se forem muitas as notas, uma estrutura como essa não vai fazer o menor sentido. Se esse professor tiver 100 alunos, por exemplo, e 50 deles tiverem tirado nota 8, a gente vai ter que somar o número 8 com ele 50 vezes, o que não me parece muito inteligente. A partir daí eu apresento a vocês o conceito de média aritmética ponderada, onde cada uma das nossas observações passa a ter um peso que representa o número de instâncias de ocorrência dela no universo de observações. Em outras palavras, o que nós fazemos nesse caso é somar os produtos dos números pelos pesos e dividir pelo somatório dos pesos, observa bem, e não a soma dos números em questão. No exemplo do nosso professor, se nós assumirmos que 4, 5 e 1, o número de alunos representa, na verdade, o peso de cada uma das notas no cômputo final da média aritmética, nós resolveremos o nosso problema com uma estrutura um pouco mais enxuta. Observa, nota 6 com peso 4, nota 8 com peso 5, nota 9 com peso 1,
a soma dos produtos no numerador dividida pela soma dos pesos, 4 mais 5 mais 1, no denominador. O que nos leva à conclusão de que a média dos alunos dessa turma é 7,3. Essa foi a aula de média, moda e mediana do Clube do Enem. Seja sócio você também. clubedoenem.com.br. Aproveite para se inscrever no nosso canal youtube.com/Clube do Enem. Por hoje era isso, um abraço, tchau!